Olá, bom dia, seja bem-vindo em mais um Café com os Pastores. E nessa manhã eu quero te levar a um caminho de milagres. Vem comigo, vamos meditar juntos na palavra de Deus, amém? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E a partir do verso 22 está escrito: Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a, porque é para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. E no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. E aí então é uma passagem muito conhecida. Jesus para porque ele reconhece que sai virtude daquela mulher, certo? E ali ela é curada. E Jesus para no momento, neste caminho, ele para curar aquela mulher. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, isso aqui já no verso 35, chegaram mensageiros da casa de Jairo. E aí eles disseram assim: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Então Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu uma grande multidão, um tumulto com muito choro e lamento. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, e ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. E segurando pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer menina, levanta-te. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. E Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer, porque provavelmente ela estava muito fraca. Pai, muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra é viva. A tua palavra é o maná fresco desta manhã que o Senhor tem para nós. E nós recebemos ela, Senhor, com o nosso coração disposto a aprender contigo, a andar por um caminho de excelência, que é o caminho do milagre. Muito obrigada, Senhor. Jesus, obrigada pela tua presença, amado Espírito Santo. Pai amado, obrigada. Obrigada por mais um dia e por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Jairo, quem era Jairo? Jairo, ele ocupava uma posição muito importante, ele era um dos principais da sinagoga. Mas isso não o privou de viver um drama de família. Gente, a situação difícil chega para todos, E ele só tinha uma filha. E Jairo, ele foi ao encontro de Jesus porque provavelmente ele já havia escutado falar de Jesus. Ele já havia ouvido alguma coisa sobre as maravilhas de Jesus. Eu quero te convidar primeiramente a trazer à memória alguma experiência que você já teve com Jesus. E pense em uma experiência que você já teve do agir dele na sua vida. E então é que Jairo escolhe entrar na trajetória do milagre.
Mas que trajetória é essa? É nesta trajetória do milagre que eu quero convidar você a entrar comigo, amém? Nós temos aqui um fato. O fato é, suplicou Jairo repetidas vezes, minha filha está morrendo. O fato é esse, minha filha está morrendo. Também temos o quê? Também temos uma realidade. A palavra diz, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jairo, ele conhecia alguém que era a cura da sua filha. Nós temos um fato, que é a doença da filha, mas temos uma realidade, que é o crer que alguém, no caso, claro, Jesus, ele tinha o poder de curar a sua filha. Fato, meus irmãos, é tudo que os meus olhos, seus olhos estão vendo e podem ver. Mas a verdade é tudo aquilo que Deus diz. E pense que nós temos sido ministrados pelos nossos apóstolos sobre esta verdade, sobre a fé. Só que um detalhe, nem todo fato é verdade. Estamos aí com tantas fake news, não é verdade? Porém, a verdade tem poder para transformar qualquer fato. A verdade pode mudar o fato, mas nem todo fato é verdade. E o mundo, principalmente diante dessa pandemia, vive mais o quê? Firmado, apoiado, vivendo o quê? O fato, mais o fato do que a verdade. Só que se eu viver só pelo fato, dificilmente eu vou ter a vitória. A fé, meus irmãos, tem o poder de transformar os fatos na verdade da palavra de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Então, repita comigo. A fé tem o poder de transformar os fatos na verdade da palavra de Deus. Aleluias. Só que eu preciso confessar todos os dias aquilo que a palavra diz sobre mim, aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. E o que a palavra diz? Eu posso declarar cada dia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, quem eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu amo a palavra de Deus. Ela norteia os meus passos, me indica o caminho, é uma bússola, é uma direção. Ela me anima, ela me ensina, ela me ajuda, ela me fortalece, ela me faz conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Ela me faz andar num caminho de milagre. Ou eu fico com o relato das notícias, ou eu fico com o que Deus diz com as suas promessas. Então, amados, Jairo estava diante de um fato. E esse fato era, a sua filha estava à beira da morte. Ele teve que ignorar várias coisas. Ele ignorou a sua posição, porque ele tinha uma posição importante, um cargo importante. Ele teve que ignorar a multidão, porque, veja bem, aquela multidão comprimia, dificultava, não deixava eles andarem. Ali pessoas necessitando de Jesus. Ele ignorou o quê? Ele ignorou a paciência, a impaciência, aliás. Por quê? Porque ele teve que esperar Jesus se desvencilhar de tudo aquilo. Só que um detalhe, o tempo do agir é o tempo de Deus. Jesus parou para atender a mulher com o fluxo de sangue. Então, ou seja, o tempo para Deus agir é o tempo que Ele tem preparado, não é o que nós esperamos. E Jairo teve que ignorar tudo isso. Jairo ignorou também os fatos. Veja bem,
chegou um grupo lá da casa dele e falou: olha, não precisa incomodar mais o mestre, a sua filha já está morta. Veja bem, o fato, irmãos, é tão real diante dos nossos olhos que acabamos muitas vezes duvidando que Deus pode fazer e pode agir com poder. Então, quantos fatos têm estado diante de você? Quantos fatos que muitas vezes têm cooperado para que a tua fé seja atingida e que você fique enfraquecido na sua fé. Mas na trajetória do milagre, a fé de Jairo é testada. Então, quando eu escolho caminhar na trajetória do milagre, a minha fé, ela é testada. Mas Deus é tão maravilhoso. Jesus aqui, ele se preocupa com a fé de Jairo. E ele, diante de tudo aquilo, ele acabou de receber uma notícia fatídica. Olha, a tua filha morreu. Ah, queridos, mas Jesus, ele se preocupa até com isso. Até com o detalhe de nós não ficarmos abatidos. Ele fala para Jairo, ó Jairo, não tenha medo, apenas creia. Jesus, ele não diz o que ele vai fazer, mas ele diz, escuta, para tudo, apenas creia. Crê somente. Jairo estava diante de um fato e de uma verdade. O fato é a filha morta, mas agora a verdade é, não tenha medo, apenas creia. O Senhor tem essa verdade para você nessa manhã. Não tenha medo, apenas creia. O que vai prevalecer na sua vida? Você é quem vai escolher. Veja bem, Jairo, ele tinha diante dele um fato e uma verdade. E veja bem, o próprio Jesus ignora ali toda aquela situação, o fato. Ele fala assim, olha, quando ele chega na casa de Jairo, por que todo esse tumulto, esse choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. O tempo todo, Jesus declara o quê? A verdade. E é nesse caminho que eu quero te levar nessa manhã, a caminhar comigo nesse caminho de milagre. A verdade de Deus é que a menina dormia. A maior prova da nossa fé, irmãos, é que diante do que eu vejo, diante do que eu ouço, certo? Eu creio, eu escolho crer nas promessas de Deus e na sua verdade. Você tem uma escolha a fazer. Ou você crê no relato dos fatos, ou você crê na verdade. Jairo escolheu crer. Ele escolheu crer a ponto de entrar ali com Jesus no quarto da sua filha e ver Jesus segurar a mão da menina. Sabe, muitas vezes nós vemos na palavra de Deus que o povo, por não crer na verdade e ficar somente olhando para os fatos, o povo ficou 40 anos no deserto. A escolha é minha e é sua. Você quer escolher estar 40 anos, passar 40 anos no deserto e ainda não conseguir ver a promessa de Deus se cumprindo? Ou você escolhe crer na verdade? Concluindo essa palavra, não encha seu coração de medo, não deixe, sabemos que a pandemia está aí, o vírus está aí. Veja bem, o medo, os fatos estão aí, mas escolha crer na verdade. Se você está em Cristo, você vai descansar nele.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas eu preciso habitar, eu preciso escolher a verdade. Encha o teu coração de esperança para os dias que estão por vir. Amados, desculpa falar, mas a gente sabe que os dias daqui por diante não vão ser maravilhosos. São dias de luta, de tribulação, até o nosso Redentor vir encontrar a sua noiva. O chamado desse momento é: arrependa-se. São tempos de aviso, irmãos. Põe a tua vida em ordem, a tua casa em ordem. Chega de viver pelos fatos. Escolha viver a verdade. Escolha viver pela fé. Não é por falta de palavra, não é por falta de ministração, mas a escolha é sua. Jesus, quando subiu aos céus, ele prometeu que ele iria voltar e que alguns sinais estariam acontecendo, antecedendo a sua vinda. Veja bem, eu sei que a gente não precisa viver um desespero apocalíptico, certo? Jesus vai voltar e agora não faço mais nada. Não. Deus, ele não perdeu o controle do mundo. Ele está assentado no alto, sublime trono. Ele continua no governo de todas as coisas. Creia nisso. Mas os tempos são chegados. Encha teu coração de esperança e tudo vai dar certo, meus irmãos. Sabe, eu escolho crer na verdade de Deus. Escolha crer, não escolha viver pelo fato. Tá sim de gente vivendo pelo fato. E eu quero encerrar com uma frase de Billy Graham, que ele disse uma certa vez: eu li o último capítulo da Bíblia e tudo vai dar certo. Eu li o último capítulo da Bíblia e tudo vai dar certo. Então, que o Senhor nessa manhã encha teu coração de fé, de esperança e da verdade. A verdade que não muda, a verdade que é eterna. Tudo passará, mas a palavra de Deus jamais passará. Viva essa verdade, meu irmão, minha irmã. Vamos orar nesse momento. Vamos orar para que o Senhor encha o teu coração, o meu coração, dessa verdade. E que todo o fato seja dissipado de diante dos nossos olhos. Amém? Pai querido, amado, eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, Deus, de buscarmos a tua face, de meditarmos na tua palavra e de escolhermos, Senhor, um caminho diferente, um caminho de milagres. Pai, muitas vezes o milagre na vida das pessoas tornou-se uma utopia, tornou-se algo praticamente impossível ou algo do passado. Mas não, o Senhor não muda, Pai. A tua palavra não muda e nós cremos no teu milagre. Então, Senhor, nos encha nesse dia, Senhor, com a tua presença. E eu quero declarar nessa manhã, nós escolhemos, Senhor, olhar e crer na tua verdade. Que todo fato que tiver diante da vida dos meus irmãos, o fato do luto, o fato da enfermidade, o fato das pessoas que estão na UTI, o fato daquele problema que há tanto tempo se arrasta sem uma solução, o fato da falta de provisão, tudo isso são fatos. Mas, Senhor, nessa manhã, para aquele que está de luto, que o Senhor venha. Espírito Santo de Deus Consolador, vem, Senhor, vem encher da tua esperança, da tua paz, que existe uma eternidade para nós vivermos e que o Senhor é poderoso para trazer o consolo nos corações enlutados. Pai amado,
aqueles que se encontram enfermos, que estão hospitalizados, ó Deus. Que, Senhor, a unção de cura venha sobre a vida deles. Nós escolhemos crer, Senhor, no teu milagre, que escolhemos crer na tua verdade, que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Aqueles que estão passando problemas financeiros, Pai, problemas de provisão, Pai. Oh, Tu és o Jeová Jirê, Tu és aquele que provê, que do nada traz a solução. Mas isso quando nós estamos o quê? Firmados na verdade e não olhando o fato. Então, Pai, vai abençoando, derrama a provisão sobre o teu povo, derrama nessa manhã, Pai, um maná dos céus, um maná revelado, um maná que sustenta. Oh, Senhor, vai derramando em cada lar, em cada casa, cada vida, cada coração. Pai, completa a tua boa obra. Prepara a tua igreja para o encontro com o noivo. Ah, Senhor, queremos estar firmados na fé, firmados, ó Deus, na tua verdade. Abençoa o nosso dia, abençoa este final de semana. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe. Beijo no coração. Que a paz de Jesus reina na tua vida, reine na tua casa, reine em tudo por onde você andar. Amém? Deus abençoe.